21. A respeito da omissão própria e omissão imprópria, também denominada crime comissivo por omissão, é correto afirmar que um dos critérios apontados pela doutrina para diferenciar a omissão própria da omissão imprópria é o tipológico. Segundo o critério tipológico, havendo norma expressa criminalizando a omissão, estar-se diante de omissão imprópria? Não, porque segundo o critério tipológico, se houver uma norma expressa criminalizando a omissão, por exemplo, deixar socorrer pessoa na estrada, é omissão própria e não imprópria. Veja para você ver o comentário do professor. De acordo com a doutrina, o critério tipológico ou da previsão legal, para se distinguir entre omissão própria e omissão imprópria, leva-se em consideração a previsão ou não de cada forma omissiva. Segundo esse critério, a omissão própria está tipificada na lei, entendeu? E a alternativa fala ao contrário, que a omissão própria, se houver tipificação expressa criminalizando a omissão, é omissão própria, não imprópria. Por isso que está errada, tá? Um exemplo de tipificação prevista na lei é esse aqui, ó. Por exemplo, deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, isso aqui é omissão própria prevista em lei segundo o critério tipológico ou da previsão legal. Por isso a alternativa A está incorreta, tá? B. Nos termos do Código Penal, possui posição de garantidor e, portanto, o dever de impedir o resultado apenas... Aqui, ó. O Ness falou apenas, seja suspeita. Quem? Por lei tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Não, porque nós sabemos que no artigo 13, parágrafo 2º, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou também, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, não só por lei, mas de outra forma também tenha assumido a posição de garante. Letra C. A ingerência, a denominação dada à posição de garantidor decorrente de um comportamento anterior que gera risco de resultado, não está positivada no ordenamento jurídico? Mentira, tratando-se de uma construção dogmática? Mentira, acabei de ler aqui para você parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 2º, a linha C, né? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. C. O crime praticado por omissão, segundo o Código Penal, é apenado de forma atenuada ao praticado por ação? Fiquei em dúvida, confesso, porque eu sei que realmente tem uma parte que estava... quer ver? Não salvo engano, artigo 130. Omissão de socorro. Olha aqui, vamos ler. Vamos resolver sozinha, 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida. Artigo 135. Ou ferida ou desamparado em grave e iminente perigo, não prestar socorro à autoridade. Está passando na estrada, não socorre. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada da metade se resulta lesão corporal grave ou triplicada se resulta a morte. Então, é um crime específico que tem uma pena de 1 a 6 meses. Nesse caso, o crime praticado por omissão, segundo o Código Penal, é apenado de forma atenuada ao crime praticado por ação. Eu realmente não... Candidata Aline, o crime de omissão, segundo o Código Penal, ele é apenado com uma forma atenuada? Tipo, seria homicídio atenuado? Não. O crime de omissão tem a previsão específica de detenção de 1 a 6 meses, né? Se a pessoa morre, não responde por homicídio atenuado. Vamos ver se esse é o raciocínio. Letra D. Não existe previsão no Código Penal de atenuação da pena nas hipóteses de ter sido praticado de forma omissiva, tá? Essa assertiva está incorreta. Vamos ver se tem outro raciocínio de algum aluno. Realmente não existe isso, não é apenada de forma atenuada ao crime da ação, mesmo porque tem pena própria, e
Ela só é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tá? Que é o artigo 13, parágrafo 2º. Ou seja, incorreta, não existe essa previsão, a omissão não é apenada de forma atenuada, mas porque ela só é penalmente relevante quando ele devia e podia agir para evitar o resultado. E segundo o Código Penal, a omissão imprópria somente terá relevância penal se, além do dever de impedir, ele também tinha possibilidade, né? Se ele é um salva-vida de uma piscina, vai dar um tsunami, ele não tem culpa disso. Então, o nosso juiz federal aqui, Luiz Federal Gilson Campos, né? O Código Penal é expresso em seu artigo 13 ao estabelecer que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Assim está correta. Muito bom. Obrigada, professor Gilson. Parabéns, porque você passou na prova. Parabéns, Gilson. Eu te admiro, eu te honro, eu te respeito. 21, ok.